chegado à última aula desse segundo bloco do módulo de medidas estatísticas, onde nós vamos conversar sobre erros tipo 1 e tipo 2. Então você já fez, imagina que você tem o seu projeto de pesquisa, você já fez as suas análises iniciais, já calculou o seu teste de hipótese e refutou ou deixou de refutar a hipótese nula. O que pode dar errado? Então, a gente pode ter ocorrência de erros tipo 1 e tipo 2. Então, como é que funciona isso? Lembra que no início da aula anterior, quando eu conversei, da aula retrasada, na verdade, onde eu conversei sobre os testes de hipótese, e eu fiz uma observação de que a gente pode usar uma metáfora para pensar neles como se fosse o julgamento de uma pessoa suspeita por um crime. Então, usando essa metáfora, eu tenho aqui, nessa tabela, o seguinte, eu tenho aqui nas colunas, né, aquilo que é a verdade. Se a pessoa é de fato culpada ou se ela é de fato inocente. Isso aqui é o conhecimento divino. Deus sabe que a pessoa é culpada ou inocente. Agora, nas linhas, eu tenho o julgamento do tribunal, condenando a pessoa ou inocentando a pessoa. Eu tenho, então, duas situações em que as decisões são certas. Uma em que o verdadeiro culpado é condenado e outra em que o verdadeiro inocente é inocentado. E eu tenho duas categorias de erro. A primeira categoria de erro, que certamente é a pior, é quando eu condeno alguém que era inocente. E eu tenho outra situação de erro que também é bastante preocupante, que é a situação em que eu inocento alguém que era culpado. Essa situação primeira, em que eu condeno alguém que era inocente, ela é equivalente àquilo que eu chamo em estatística de erro tipo 1. É quando eu assumo que houve, que por exemplo um estudo é positivo, então esse aqui é o falso positivo, aquele que foi condenado injustamente. E o inocentado indevidamente é o falso negativo, é aquele que foi inocentado, mas de fato ele era culpado. Vamos dar um passo adiante. Então, vamos traduzir isso para a minha linguagem de teste de hipótese. Então, eu tenho aqui, nessa coluna da direita, a situação em que H0 é verdadeira, ou seja, a pessoa é inocente. Ela não cometeu o crime, não existe diferença nenhuma. E na coluna da esquerda, eu tenho a situação em que H1 é verdadeiro, ou seja, H0 é falso. Então, nessa coluna, a pessoa de fato é culpada. E na primeira linha, eu tenho a situação que o meu teste de hipótese foi rejeitado. Quando a rejeição do teste de hipótese coincide com o fato de H0 ser verdadeiro, eu tenho uma decisão correta. Nas situações em que eu rejeito H0, mas H0 era verdadeira, eu tenho aquilo que é o erro tipo 1, que é o falso positivo. E nas situações em que H0 não foi rejeitada, mas H1 era verdadeira, eu tenho o erro tipo 2, que é o falso negativo. E eu tenho a situação correta, que é quando eu não rejeito H0 e H0 era verdadeira, que é a última quadrícula no canto inferior direito. Como é que eu traduzo isso agora, esse quadro, para uma situação de pesquisa clínica? Então aqui temos um exemplo de um ensaio clínico randomizado de um medicamento novo para tratar a Covid. Então, agora na primeira coluna, eu tenho a situação que agora é verdadeira, que é quando? Quando o medicamento de fato reduz a mortalidade. Se a mortalidade é o desfecho do meu estudo. Na segunda coluna, eu tenho a situação em que o medicamento não altera a mortalidade. Ou seja, H0 é verdadeiro. O medicamento não é melhor do que o placebo. E na primeira linha, eu tenho a conclusão de um teste de hipótese, onde eu concluí que o medicamento reduz a mortalidade, ou seja, eu rejeitei H0.
E na segunda linha, eu tenho a situação em que eu concluí que o medicamento não reduz mortalidade, ou seja, a H0 não foi rejeitada. E aqui, então, esse primeiro erro aqui de cima é o erro tipo 1, quer dizer, eu concluí, é o falso positivo, eu concluí erradamente que o medicamento funciona, quer dizer, eu rejeitei a H0 quando de fato eu não devia ter rejeitado ela, porque na realidade, isso aqui só Deus sabe, a H0 é verdadeira. E na coluna, nessa quadrícula de baixo, na primeira coluna, eu tenho a situação em que é o erro tipo 2, que é o falso negativo, ou seja, eu concluí erroneamente que o medicamento não reduzia a mortalidade, ou seja, eu não rejeitei H0, mas na realidade, né, aquele era um remédio que mudava o prognóstico, que diminuía a mortalidade das pessoas. Então, eu espero que essas tabelas tenham deixado um pouco mais claro o significado de erro tipo 1, que é associado ao falso positivo, e erro tipo 2, associado ao falso negativo. Então, tudo depende, como eu não sou Deus, eu não tenho essa ilusão, e ninguém sabe exatamente isso, né? O que acontece? O que eu tenho são esses resultados das linhas. E isso tem que fazer com que eu tenha a humildade de refletir, olha, a minha conclusão foi essa. Eu concluí que o remédio ele é efetivo, que ele diminui a mortalidade. No entanto, existe sempre essa possibilidade de que tenha acontecido um erro. Seja pelo acaso, inclusive. Lembra que a gente conversou que o diabo são as variações amostrais? Então, existe a situação de que, ao acaso, você pode ter uma situação que o intervalo de confiança ele não incluiu o zero, quando na verdade o desfecho não tinha diferença nenhuma. Então, da mesma forma como eu concluo às vezes, quando o meu teste conclui que o remédio não funciona, eu tenho que estar aberto à possibilidade de que essa seja uma conclusão errada, que seja um falso negativo, um erro tipo 2. Então, vamos detalhar isso um pouquinho mais. Então, o erro tipo 1, que é o falso positivo, ele representa concluir indevidamente que a diferença, quando H0 é verdadeiro, ou seja, não existe diferença, ele se relaciona à ideia de um valor crítico. Então, o valor crítico é esse valor aqui onde começa o meu desenho vermelho. Então, a partir dele que eu estou julgando quais achados são extremos o suficiente para rejeitar a hipótese nula. Quem estabelece essa área sou eu. Foi convencionado já há muito tempo que que o mais comum de se usar é 0,05. Só que isso é um dado absolutamente arbitrário. Nós não tomamos nas nossas vidas decisões fundamentais com base nisso. Ninguém aceita entrar num avião, ou ninguém deveria aceitar entrar num avião com 5% de chance de cair, de probabilidade de cair. E veja, 5% é 1 em 20. Ninguém vai arriscar 1 em 20 de uma coisa que pode matar. E então a gente precisa, o ideal seria que a gente individualizasse isso. Infelizmente a ciência ainda não faz isso, né? A convenção mais comum é essa, embora ela não seja escrita em pedra, e embora já existam movimentos de associações de estatísticos tentando minimizar esse tipo de uso universal de um p-valor. Como isso não aconteceu ainda, não foi implantado ainda, a gente precisa ensinar isso e saber interpretar isso. Então, mas veja, quem define o alfa, quer dizer, essa área, aqui então ela pode estar inteira concentrada numa cauda, aqui dos dois lados, ou ela pode estar distribuída em 2,5% para cada lado quando eu tenho um teste bicaudal. Quem define o valor do alfa, que tem a ver, o alfa é essa área. O valor crítico é o ponto onde começa esse corte, onde eu passo a definir essa área, entendeu? Então, isso quem define é o pesquisador, e ele deveria definir isso a priori. É complicado você querer, depois que você testou, falar assim, não, agora eu vou usar um alfa de 0,1.
em vez de 0,05. Vamos então para o erro tipo 2, que é o falso negativo, que envolve concluir que não havia diferença quando de fato havia, ou seja, H1 era verdadeiro. Então, os motivos mais comuns para isso são, primeiro, tamanho de efeito pequeno. Às vezes você tem um desfecho que ele modifica poucas unidades, né, a sua medida. Então, por exemplo, às vezes tem um remédio que melhora a mortalidade no Covid, mas ele diminui só em 0,025%, que é uma diferença clinicamente, inclusive, desprezível. Então, embora isso fosse, inclusive, a realidade, pode ser que o meu teste não consiga detectar isso porque é um efeito muito pequeno. Outra situação é de que existe uma variabilidade grande. Por exemplo, às vezes eu tenho, inclusive, vários subgrupos dentro da minha amostra e isso funcionaria bem para um subgrupo e não para o outro. Mas eu tenho uma amostra que é muito dispersa, que tem um desvio padrão e, consequentemente, um desvio padrão muito disperso e, consequentemente, um erro padrão muito disperso. E, certamente, a causa mais comum é quando eu tenho um tamanho amostral muito pequeno, porque, como a gente viu antes, o erro padrão, que é a medida de dispersão que eu uso para comparar as distribuições das médias amostrais, ele é influenciado pelo tamanho amostral. Quanto maior o tamanho amostral, menor o erro padrão, mais apiculada é a distribuição das médias. Então, é comum que estudos com tamanhos amostrais pequenos tenham maior dificuldade de detectar efeitos. E complementando essa informação, existe o conceito do beta. Então, antes eu tinha aqui, quando eu estou pensando em erro tipo 1, no falso positivo, o importante para mim é o alfa, que é o valor crítico que eu defino. E para erro tipo 2, eu tenho que pensar nesse fator que é o beta, e que é a probabilidade de erro tipo 2. E que eu só consigo enxergar isso a partir da adoção da perspectiva da hipótese alternativa que a gente vai ver de forma gráfica daqui a pouquinho. Então, o beta é a probabilidade de erro tipo 2, quer dizer, de erro de falso negativo, assumindo então que H1 era verdadeiro. O poder, que é uma coisa que a gente ouve falar comumente, que é o poder de um teste estatístico em detectar uma diferença. Ele é a probabilidade de concluir que existe uma diferença quando ela de fato existe. Então, o poder, ele é o complemento do beta. Então, é 1 menos beta. Tá? Então, é 1 menos a probabilidade de erro falso, falso negativo. Então, vamos colocar isso aqui numa figura, e eu espero que as figuras ajudem a deixar isso mais claro, embora isso nem sempre aconteça. Então, aqui eu tinha minha perspectiva original, então eu tenho em vermelho a curva que representa H0, que é a curva que eu uso para julgar a hipótese nula. Então, aqui eu tenho um teste bicaudal em que eu tenho uma distribuição de 2,5% de probabilidade para cá, depois desse valor crítico aqui, e 2,5% para cá, depois desse valor crítico aqui. Essas áreas em vermelho correspondem às áreas do alfa. Ou seja, essa curva ela descreve a probabilidade, quer dizer, ela descreve a perspectiva que é a perspectiva do teste de que H0 é verdadeiro. E eu decidi, quando defini o meu valor de alfa bicaudal, que para valores que estivessem além desse ponto crítico, que fossem mais extremos do que ele, né, que eu estaria refutando a hipótese nula. Então, isso aqui é o alfa. Antes de mostrar o beta, primeiro eu preciso mostrar para vocês esse gráfico, porque o que eu fiz? Meu primeiro passo para representar graficamente o beta envolve desenhar a curva que assume H1 como verdadeiro. Então, essa curva da direita vermelha, ela é a curva cuja perspectiva reflete H0 sendo verdadeiro. Já essa curva verde que eu desenhei aqui, e você vê que ela é centrada, tem como média o valor da diferença que eu observei. Tá? Então aqui foi de menos 250. Então, essa curva verde, ela adota a perspectiva de H1, onde eu estou assumindo que H1 é verdadeiro. Agora veja, assumir que H1 é verdadeiro também é associado com uma distribuição de médias, onde a média mais frequente dessa distribuição de médias é a menos 250.
Mas eu também tenho outras médias, algumas mais distantes, outras mais próximas da distribuição que assume H0 como verdadeira. Então, essa área vermelha, ela está na perspectiva de H0. O que vai ser o beta? E aí eu vou desenhar outra curva aqui. Então aqui eu fiz, além do que eu tinha no desenho anterior, eu coloquei um tracejado preto mostrando o valor crítico, a partir do qual eu defini o meu alfa. E a partir desse valor crítico, quando eu usei para definir o alfa em relação à curva de H0, esse mesmo ponto ele vai delimitar uma situação. Vamos lá, se eu olhar daqui, olha, desse ponto do valor crítico para a direita, sob a perspectiva de H0, tudo que tem para cá são situações em que eu não refutei H0, certo? Só que veja, existe uma parte da curva verde, que é a curva sob a perspectiva de H1, que tem uma superposição com a curva de H0 aqui, não tem? Então agora, se por acaso, se agora eu mudar minha perspectiva e eu assumir que H1 é verdadeiro, tá? Então essa curva verde é a verdade, isso é o que Deus sabe que na verdade o peso das crianças ao nascer das mães tabagistas ele de fato é menor. Então veja, no entanto eu tenho uma fração desses pesos que está para além daquele valor crítico e que quando eu testasse para H0 seriam valores em que a gente estaria refutando H1 e eu não estaria refutando H0. Eu sei que esse papo de refutar e não refutar faz um nó na cabeça da gente, mas eu vou repetir. Então veja, o que é essa área verde clara que representa? Ela representa a probabilidade de, se essa curva H1 for verdadeira, de, com base nesse valor crítico que eu adotei aqui, que é o mesmo para as duas curvas, de eu estar refutando H1 quando de fato H1 é verdadeiro. Tá bom? E que é equivalente são as situações em que quando H1 é verdadeiro, eu não estaria também refutando H0, porque não refutar H0 é a mesma coisa que refutar H1. Então, essa área verde representa a probabilidade de, se H1 for verdadeiro, não rejeitar H0. Tá? Então essa curva verde, essa área verde aqui, é o valor de beta. Tá bom? Então, essa é a representação gráfica. Assim, se isso está confuso para vocês, de novo, vocês são pessoas normais, isso é uma coisa que demora realmente um tempo para entender. Se não conseguem entender esse gráfico, está tudo bem. O mais importante é que vocês consigam entender esse conceito que está aqui. Tá? Se vocês conseguirem entender isso e o que está nesses outros 3 slides aqui, está tudo certo. Vou mencionar agora um aspecto que eu devia ter falado na aula do p-valor, tá? Que é sobre o mau uso do p-valor. Mas que, assim, mas que aqui faz mais sentido colocar isso aqui, porque eu precisava ter falado sobre erro tipo 1 e tipo 2 antes. Tá? Então, assim, o que faz mal você usar o p-valor de um... O que é errado usar o p-valor? Primeiro, é errado você reportar apenas p-valores, sem comunicar tamanho de efeito, nem a sua precisão, que seria medida pelo tamanho de efeito, a precisão dele é o intervalo de confiança. Né? O intervalo de confiança reflete a margem de erro. Então, o p-valor sozinho, então você coloca assim, por exemplo, nesse exemplo que a gente estava trabalhando aqui, do peso das crianças ao nascer. Então eu coloco, olha, se eu colocar, houve o peso das crianças, dos filhos de mães tabagistas, foi significativamente menor que do peso das crianças das mães não tabagistas. Eu coloco lá, P de 0,001. Veja, eu não disse para vocês o quão menor é essa diferença, certo? Eu não dei, então, a medida de efeito, que é a diferença das médias, e eu não dei o intervalo de confiança. Usar p-valor desse jeito é um erro, e isso deve ser evitado. É sempre importante reportar a estimativa de tamanho de efeito e o intervalo de confiança de 95%. E frequentemente isso acontece, assim, o erro acontece quando as pessoas tratam o p-valor como se fosse uma medida de tamanho de efeito. Tamanho de efeito é a diferença das médias.
E isso é fundamental para eu conseguir entender o quão relevante é essa diferença de peso. E aí você põe lá P menor que 0,00001. Veja, se não me disse o tamanho, eu posso ter uma diferença de peso de 10 gramas, que clinicamente não tem significado nenhum, uma criança com 10 gramas a menos do que outra. Mas é porque a balança tremeu um pouquinho e deu 10 gramas a mais ou a menos. A Gabriela, que é pediatra, vai poder confirmar isso. E, agora, eu posso ter um valor, uma diferença de 10 gramas, que é significante do ponto de vista estatístico, embora clinicamente não seja. E aí você coloca lá que tem um P de 0,001, parece que é muito relevante, quando na verdade clinicamente não tem relevância nenhuma. Tá? Outra questão que a gente precisa ter cuidado é isso, desconsiderar a possibilidade de erros tipo 1 e tipo 2 ao interpretar o p-valor. Então a gente precisa estar aberto à possibilidade de ter refutado a hipótese nula, porque a gente, por exemplo, tinha uma amostra que era pequena. E de fato aquele tratamento funciona. Né? E eu tenho que estar aberto também à possibilidade de ter um falso positivo. Que veja, de acordo com o que eu mostrei para vocês aqui antes, ó, a probabilidade, quando eu defino um alfa de 0,05, eu tenho uma probabilidade de 1 em 20, se H0 for verdadeiro, de encontrar um resultado que é falso positivo. Então, eu preciso estar aberto a essas possibilidades. E aquilo que eu já falei agora há pouco, que é confundir significância estatística, que é, no caso é o p-valor ou os limites do intervalo de confiança, com a significância clínica. Por exemplo, eu posso mostrar que o meu caminho para o meu trabalho, eu gasto 1 minuto a mais, 55 segundos a mais quando eu faço um caminho do que quando eu faço outro. 1 minuto a mais pode ter sido significante do ponto de vista estatístico. Geralmente não vai ser significativo para mudar minha decisão para qual caminho que eu vou percorrer. Por exemplo, pode ser que o caminho que demora esses 50 segundos ou 1 minuto a mais é um caminho mais agradável, que é mais seguro, que não tem sinal. E eu prefiro seguir por esse caminho que demora um pouquinho mais do que por um caminho que é mais curto, que eu chego até mais rápido, mas para economizar 1 minuto. Agora, se fosse uma diferença significativa de 30 minutos, aí já mudaria, porque em 30 minutos eu consigo fazer muita coisa. Em 50 segundos isso não faz diferença para mim. Então, eu preciso levar sempre em consideração qual é a significância clínica. Por exemplo, outro exemplo, posso ter determinado tratamento que reduz o tempo de duração de sintomas gripais, por exemplo, de Covid, em 6 horas. Veja, isso não é relevante clinicamente. 6 horas a menos de sintoma, isso, por mais que possa ser significante do ponto de vista estatístico, do ponto de vista clínico não é relevante, porque eu sequer consigo dar alta para a pessoa com um dia de antecedência. Começou a reduzir os sintomas em um dia, em 2 dias, já passa significativo, porque se eu consigo diminuir um dia de hospital para as pessoas, quer dizer que eu liberei mais um dia para outros pacientes que estão precisando daquele leito. Então, finalmente chegamos ao problema das comparações múltiplas, que é algo que a gente precisa abordar, ainda que de uma forma não tão profunda quanto isso pode ficar, porque isso aqui é um assunto bastante extenso. Então, e inclusive controverso. Tá? Então, vou ilustrar isso com um exemplo. Então, vamos supor que a probabilidade de um resultado de exame de sangue ser falso positivo seja de 5%. Ou seja, digamos que e veja, a medicina laboratorial tem isso. Vocês vão estar discutindo algo semelhante, provavelmente, no próximo módulo. Então, digamos que você saiba, porque esse teste é assim, que 5% dos resultados dele vem falso positivo e isso é uma realidade comum. Tá? Então, imagina que um paciente que seja totalmente sadio fizer 3 testes ao mesmo tempo, sabe? Qual é a probabilidade dele obter ao menos um resultado falso positivo? Então, veja, eu estou numa situação que eu já sei que o paciente não tem doença nenhuma medida por esse teste. Se eu fizer 3 testes nele ao mesmo tempo, e existe uma probabilidade
de 5% de cada teste ser falso positivo, olha o que acontece nessa tabela aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro teste, o segundo teste, o terceiro teste. E aqui eu tenho as probabilidades. Então, aqui o P é de positivo, o N é de negativo. Então, aqui eu tenho a situação em que o primeiro teste veio positivo, o segundo veio positivo, o terceiro veio positivo. A probabilidade disso acontecer é 0,5, que é 5%, vezes 0,05, vezes 0,05. Então, isso daqui é uma probabilidade de 0,000125, que vezes 100 vai dar 0,0125. Então, fica em torno de 1%. 1,2%. Aqui seria a probabilidade de ter dois testes positivos e o último negativo. Aqui o primeiro positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo. Então, aqui são todas as combinações possíveis. Até que eu chego à situação final, em que todos os testes são negativos. Então aqui eu tenho 95% de 0,95, que é de ser negativo, porque é o contrário, é o complemento de 0,05. Então vezes 0,95 vezes 0,95. Então a probabilidade de ter os três negativos é 0,857375, que fica em torno de 86%. Está arredondando. Como? Se eu pegar aqui e somar todos os outros itens, porque veja, esses outros itens aqui de cima todos são situações em que tem pelo menos um teste positivo. Tá? Se eu somar todos esses daqui juntos, tá? Isso aí, veja, essa área total de todas as possibilidades, a probabilidade dela é 100%, certo? Que são todos os resultados possíveis. Isso está englobado aqui, 100%. Então, se eu pegar 100% menos 85%, quer dizer, 1 menos 0,8573, eu chego a ponto 143, que é igual a 14,3%. Então, ou seja, nessa situação de uma pessoa que é totalmente sadia, se ela fizer 3 vezes um teste que tem 5% de probabilidade de dar um falso positivo, que veja, essa é a probabilidade que eu usei quando eu defini o meu alfa, eu aceitei quando eu defini o alfa como 0,05, quer dizer que eu aceito uma frequência de falso positivo, assumindo que H0 é verdadeiro, de 1 em 20, de 5%. Então, quando eu faço esse teste desse jeito, eu faço 3 testes, a minha probabilidade de ter pelo menos um teste positivo não é mais de 0,5. Agora é de 0,14. Então, são 14%. E se eu fizesse 4 testes, a mesma coisa. Então isso se aplica também aos meus testes estatísticos que eu aplico nos meus estudos. Por quê? Porque quanto mais testes de hipótese eu faço, mesmo que as hipóteses nulas de cada um desses testes sejam verdadeiras, vai aumentando muito a probabilidade de ter pelo menos um positivo ao acaso. Tá? E um desenho que ajuda a ilustrar isso é esse daqui, em que a pessoa está desenhando os alvos depois que ela jogou as flechas. Então, que é a ideia dos testes múltiplos. Se você for testar e testar muito, sabe, mesmo que seja ao acaso, você vai ter um percentual de vezes em que, mesmo não havendo diferença nenhuma, vai ter um percentual de vezes que você vai encontrar um falso positivo. E qual que é a solução para isso? Até existem alguns testes estatísticos para tentar fazer isso, e o que as pessoas fazem normalmente é ajustar o valor de alfa, diminuindo ele, fazendo com que ele fique um alfa menor, de acordo com o número de testes. Isso tem algumas desvantagens, porque quando você faz isso, você aumenta também muito a probabilidade de você ter um falso negativo, que é o erro tipo 2. Por quê? Porque o erro tipo 1 e o tipo 2 eles estão ligados ao ponto crítico. Se eu reduzo o alfa, quer dizer que eu mexi esse ponto crítico para a esquerda. Na hora que eu mexo o ponto crítico para a esquerda, automaticamente eu estou aumentando essa área em verde aqui. Quer dizer, aumentando a probabilidade de um falso negativo, que também é ruim para mim. Então, é jogar o dinheiro do meu trabalho fora. Então, o melhor caminho é, primeiro,
planejar antecipadamente as análises desejadas e os testes de hipótese serão realizados a priori. Então, não é sair atirando para tudo que é lado. É definir, quando você está projetando a sua pesquisa, quais são as suas principais hipóteses. Você pode, inclusive, estabelecer uma sequência de prioridades para os desfechos que você deseja avaliar. E aí você vai, olha, eu vou testando um desfecho por desfecho. E tem uma técnica, inclusive, que a gente determina que na hora em que tiver o primeiro desfecho negativo, a gente para de testar. Então, primeiro você vai testar o seu desfecho primário, que é o objetivo primário da sua pesquisa. E isso é um dos motivos pelos quais é essencial a gente ter, por exemplo, um ensaio clínico, ter um protocolo registrado previamente, que é para o pesquisador não poder mudar artificialmente aquilo que ele tinha definido já antes como desfecho primário dele. Então, a ideia é fazer um plano, registrar esse plano, se possível, não ficar abusando do teste de hipótese, restringir esses testes apenas aos desfechos necessários. Tá? Então, uma forma de você fazer isso é realizar análises gráficas. E aí você só faz teste de hipótese para as análises gráficas que fazem algum sentido. E outra coisa que pode ajudar muito é você diferenciar sistematicamente o que foram análises exploratórias, em que você fez um teste de hipótese para, vamos ver o que acontece aqui, de uma análise que é um teste de hipótese definido a priori, já na etapa do seu protocolo. Então é isso. Eu sei que esse conjunto de aulas foi um conjunto de aulas bastante denso, tá? Mas eu espero que algumas coisas tenham ficado mais claras. Eu já espero que vocês tenham muitas dúvidas e espero que os exercícios que eu vou deixar no Moodle ajudem a deixar essas dúvidas mais prontas para a gente conversar sobre elas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.